A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos. Esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje iremos fazer um breve estudo a respeito do louvor. Peço perdão aos irmãos que não tenham postado tanto estudo assim, devido também a muito trabalho na igreja. Estamos em constante oração na igreja, as visitas nos lares, os cultos na praça. Então tá bem corrido o nosso tempo e eu estava falando com o Senhor que eu tinha que ter mais tempo para fazer os estudos. Também tinha que ter mais tempo para postar os estudos, né? Que tem muitas pessoas que são inscritas no nosso canal e muitas esperam, não, né, pelos estudos, né? Então hoje vamos fazer um estudo sobre louvor. Deus, ele aceita qualquer tipo de louvor? Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17 em diante, fala assim: Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então aqui nós vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios, e quando estivermos entre os irmãos, nós temos que louvar o Senhor com salmos, hinos e os cânticos espirituais. Então o louvor, ele tem que ser um louvor de adoração ao Senhor. Se nós pegarmos os louvores antigos, nós vamos ver: louvado e engrandecido é o santo nome de Deus. Nós vamos ver que o homem se humilhava a Deus, o homem clamava pela misericórdia ao Senhor. Porque se nós formos ler em Abacuque, nós vamos ver que Abacuque, ele fez uma oração em forma de cântico. Então, o louvor, ele é uma oração. Então, o louvor, ele tem que ser um louvor do homem se humilhando ao Senhor, do homem exaltando, engrandecendo ao Senhor. E o que nós vamos ver hoje em dia já não é dessa maneira. Nós vamos ver os louvores, os cantores falando que Deus vai te dar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Até mesmo falando que, colocando Deus se humilhando ao homem. Nunca na Bíblia Sagrada nós vamos ver Deus se humilhando ao homem. É isso que nós vamos ver nos dias de hoje, os cantores cantando esse tipo de música. Então Deus, ele não se agrada de todo louvor. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Nós temos que prestar bem atenção naquilo que nós vamos entoar ao Senhor. Temos louvores com batida de funk, com batida de rap, de reggae, de rock, com batida de pagode, com batida de axé, com batida de forró, de sertanejo. Então nós vamos ver que isso daí é imundícia aos olhos do Senhor, irmãos. Não adianta a gente querer estar dentro da casa de Deus e trazer o mundo para dentro da casa do Senhor, porque a palavra fala que Deus, ele não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, ele fala que Deus, ele é santo. Então nós temos que adorar o louvor de santidade ao Senhor, o louvor exaltando e engrandecendo ao Senhor. Louvado e agradecido o nome santo do Senhor. Nós vamos ver muitos cantores e até mesmo pregadores, mas vamos falar dos cantores que cobram para cantar. Então nós vamos ver que eles não estão fazendo, louvado e agradecido o nome santo do Senhor, os louvores de adoração ao Senhor para adorar a Deus. Eles estão fazendo para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ter fama, para ter glamour. Nunca nós vamos ver os levitas na Bíblia Sagrada, nós nunca vamos ver os levitas cobrando para pregar, se vendendo. Quando a pessoa ela cobra para pregar, cobra para louvar, os levitas nunca cobrou para louvar. Mas quando a pessoa cobra para louvar ou cobra para pregar, ela está se vendendo, está se prostituindo, está fazendo o evangelho do evangelho do Senhor, do louvor de adoração ao Senhor, uma casa de prostituição. Então, Deus, ele não aceita qualquer tipo de louvor. E quando nós formos louvar, nós temos que pegar os louvores de adoração, de santificação. O que adianta nós pregarmos a santa doutrina, viver a santa doutrina e cantar hinos de cantores mundanos, cantores
mulheres que já estão no segundo casamento, terceiro casamento, mulheres pintadas de batom, de brinco, mulheres que não andam na doutrina, homens que não andam na doutrina. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Homens que têm ligação com o mundo. No nosso ministério, nesse dia eu estava olhando a pasta dos jovens, tinha um cantor lá, tal de Tom Carf. Se você pesquisar aí na internet, esse cantor Tom Carf, ele canta com um tal de MC Livinho, eu acho. Então você pode ver que é uma imundícia, é uma profanação. Como que pode pegar as coisas de Deus e misturar com o mundo? Cantores que se dizem de Deus, que tem ligação com cantores do mundo e eles fazem uma música e cantam junto. Olha que coisa diabólica, que coisa terrível. E nós estamos aceitando essa imundícia dentro da casa de Deus. Estamos aceitando essas coisas dentro da casa do Senhor. Então, irmãos, nós que pregamos e vivemos a doutrina, nós temos que saber o hino que nós vamos entoar ao Senhor. Tem que ser um hino espiritual, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas falam que Deus ele aceita tudo. Vamos ler rapidamente aqui. Deus ele aceita qualquer tipo de louvor. Que nós vamos ver aqui. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor no livro de Amós. Louvado e engrandecido é o santo nome de Deus. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então nós vamos ver que Deus, através da vida de Amós, ele falou para o seu povo afastar dele o estrépito, que significa o barulho dos seus cânticos, porque Deus ele não vai ouvir. Então, louvado e engrandecido ao santo nome de Deus, nós vamos ver que Deus ele não aceita qualquer tipo de louvor. O louvor tem que ser de adoração ao Senhor, de humilhação ao Senhor. Não Deus se humilhando ao homem, Deus falando que vai te dar, que isso, que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer aquilo. E muitos, o tal do pagode pentecostal, se você pode procurar aí, você vê o tal do pagode pentecostal, o pastor do cavaco, você pode ver aí que eles vão fazer tipo umas músicas com umas batidas. Irmãos, me perdoem, mas umas batidas parecidas com a batida de macumba. Aí você vai ver que eles vão xingar a pessoa de fofoqueiro, vai xingar a pessoa de gelada, essas coisas assim, irmãos. Então, nós vamos ver que não é um louvor de adoração ao Senhor, é um louvor de confronto, que é um louvor que vai confrontar o irmão, um louvor que vai magoar, vai entristecer o irmão. Então, Deus ele não faz isso, Deus não permite nós fazermos isso. Então, nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada os levitas, nós vamos ver Davi, nós vamos ver Asaf, nós vamos ver muitos, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, muitos adoradores do Senhor e que eles adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos entrar agora aqui no Deuteronômio capítulo 32, que vai falar o último cântico de Moisés. Fala assim: inclinais os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. E por aí vai, nós vamos ver o cântico de Moisés. Olha que coisa linda, que goteja como chuva a sua doutrina em mim, que goteja como chuva a sua doutrina. Então nós vamos ver e até antigamente Moisés, ele seguia uma doutrina, eles tinham uma doutrina. O povo do Senhor, ele tem que ter uma doutrina, ele não pode estar misturado com o mundo, não pode estar misturado com as coisas mundanas, com as coisas da terra. O povo de Deus, ele tem que ser separado, não somente na pregação, não somente na vestimenta, mas também na adoração ao Senhor. Então aqui nós vamos ver aqui, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Primeiras Crônicas 16, Primeiras Crônicas 16, versículo 7, fala assim: então naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Asaf era o principal levita no tempo de Davi. Então Asaf era que compunha junto com Davi os hinos de adoração ao Senhor.
Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegra-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, e por aí vai seguindo. Então nós vamos ver que era louvores de adoração ao Senhor, louvores que engrandecia ao Senhor, que exaltava ao Senhor, que bendizia ao Senhor. Hoje em dia os louvores mal falam no nome do Senhor Jesus, porque são louvores que as pessoas fazem para tocar dentro do seu eu, dentro do seu ego, e ali você chora, e ali você pranteia, só que você não abandona o seu pecado, só que você já não sente mais aquela presença de Deus. Então os louvores é um louvor que vai te levar você somente a lágrima, mas não vai te levar ao arrependimento. É um louvor que vai tocar no seu eu, é um louvor que vai tocar no seu ego, é um louvor que vai fazer momentaneamente você ter um falso arrependimento, mas depois você não vai se arrepender verdadeiramente do seu pecado e não vai deixar o seu pecado, porque o louvor ele leva a pessoa a adorar ao Senhor, a exaltar, a engrandecer ao Senhor. Então todos os que se dizem levitas jamais podem cobrar para pregar, jamais podem levar o povo a adorar eles, e é isso que está acontecendo. O povo está adorando ao homem, está adorando ao cantor, está fazendo dos cantores ídolos. Então isso é abominação aos olhos de Deus. Então o que nós vamos ver aqui? Que todos aqueles que louvavam, que adoravam ao Senhor, ele era separado. Os levitas, eles eram como se fosse o sacerdote, eles eram separados. Eles não tinham ligação alguma com o mundo. Tanto é que Deus tomou os levitas para si. Deus tomou os levitas para si. E os levitas não tinham herança, eles ganhavam as terras, ganhavam a parte deles dentro da casa do Senhor, mas eles não tinham herança alguma. Então você pode ver que eles faziam tudo, eles tocavam, eles cantavam, salmodiavam, adoravam o Senhor de coração mesmo, adoravam o Senhor com todo o amor, com toda a sua alma. Hoje em dia a gente já não vê mais isso. Hoje em dia as pessoas não fazem nada sem tal dinheiro. E a palavra do Senhor fala, não tem como adorar dois senhores, ou você adora o Senhor ou você adora a Mamon. E é o que está acontecendo hoje em dia. Os cantores e pregadores estão adorando a Mamon, não estão adorando ao Senhor, porque eles estão cobrando para pregar. E é horrores de dinheiro. Então, meus queridos, vamos ficar com mais esse estudo a respeito se Deus ele aceita qualquer louvor. Deus ele não aceita qualquer louvor não, irmãos. Então quando você for louvar e adorar o Senhor, separa um louvor de adoração ao Senhor. Deixa esses louvores mundanos, esses louvores dos cantores rebeldes, dos cantores mundanos, dos cantores que estão fora da doutrina de lado. Porque dizem que adoram ao Senhor, mas nega ao Senhor com as suas obras e com as suas atitudes. E fazem tudo por dinheiro. A maioria deles faz tudo por dinheiro. Amém, irmão? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.